Deus permanece morto. E nós o matamos, declaração que se tornaria uma de suas citações mais memoráveis. Estas palavras apontam para o declínio religioso que existiu durante a época de Nietzsche, mas avançou mais rapidamente durante os séculos 20 e 21. Muitos consideram Nietzsche um defensor deste declínio, especialmente considerando as suas opiniões no cristianismo, mas na realidade ele temia o desaparecimento da religião. Embora não gostasse do que chamava de moralidade escrava dos cristãos, ele também estava preocupado com o fato de que sem religião a humanidade cairia em uma situação moral e existencial no vácuo. Ele percebeu que depois que as pessoas se libertaram das mãos da igreja, elas ficariam desprovidos de qualquer alternativa viável que lhes garantisse os mesmos benefícios que a religião fazia há muito tempo. Nietzsche alertou-nos que a humanidade, a sua parte ocidental, pelo menos, não estaria pronta para florescer sem Deus. Nietzsche temia que sem o cristianismo o mundo ocidental seria vítima do niilismo, uma força destrutiva caracterizada pela falta de significado. A civilização ocidental tornar-se-ia uma confusão, afogando-se na pobreza moral, e o seu povo não teria nada pelo que viver, exceto a gratificação de prazer de curta duração. E quem sabe o que a humanidade faria a seguir? Que loucura se desenrola de uma população cansada da vida, lamentando-se em conforto e segurança sem direção clara. Não vemos os efeitos disso enquanto falamos? Deus está morto, segundo Nietzsche. Mas será que a humanidade tem futuro sem Deus? Este vídeo explora a previsão de Nietzsche de um mundo niilista, se o seu aviso fosse justificado, e a bagunça atual com a qual estamos lidando. Quando se menciona a palavra religião num país maioritariamente secular como os Países Baixos, muitas vezes você verá rostos mostrando sinais de aversão. Não é improvável que os holandeses ridicularizem os religiosos, referindo-se a eles como pessoas que acreditam em contos de fadas. Afinal, não está claro agora que a ciência desmascarou muitas coisas que o cristianismo uma vez reivindicados, como o mito da criação, a ideia de que a Terra é o centro do universo, e o dilúvio bíblico de Noé. Depois, há as atrocidades e os escândalos cometidos pela Igreja, o seu mau uso da autoridade e a opressão de seus seguidores, que alienou muitos. Especialmente nas últimas décadas, os ocidentais decidiram esmagadoramente abandonar completamente a religião. Particularmente nos Países Baixos, este declínio é caracterizado por baixas taxas de retenção na Igreja, e muitas pessoas literalmente cancelaram a assinatura da Igreja. O número total de cristãos tanto na Europa como nos Estados Unidos está em declínio. Cada vez mais pessoas se descrevem como sem afinidade religiosa. Na Alemanha, 500 igrejas foram fechadas desde o início deste milênio. E em muitos países ocidentais, vemos uma tendência de reorientação dos edifícios das igrejas, alguns até tornaram-se clubes de strip e bares. Orgulhoso da sua libertação das mãos da igreja, o ocidental abraça agora uma liberdade. Ele não experimenta há séculos em alguém sem obediência e orientação por um supremo poder. O ocidental está sozinho agora, o que lhe garante a liberdade de viver da maneira que achar melhor, nas áreas de moralidade, ética, significado e espiritualidade. Mas ao abandonar o cristianismo, ele não jogou fora o bebê junto com a água do banho? Nietzsche acreditava que, com a secularização, o Ocidente cairia num vácuo existencial, perdendo sua fonte primária de moral e valores. A moral e os valores tradicionais perderiam o sentido, quanto mérito eles têm quando não há mais autoridade divina e abrangente para apoiá-los? Tomemos, por exemplo, o valor da bondade, um cristão que tem vivido por este valor, apresentado pela palavra de Deus, ficaria bastante desmotivado depois de descobrir que este mesmo a palavra foi uma invenção humana. E que tal outros valores, como generosidade, humildade, amor, perdão, gratidão e honestidade? Se as pessoas jogassem esses princípios na lata de lixo, isso não resultaria em uma sociedade horrível governada apenas pela lei da selva? E quanto ao significado e propósito? Quando o propósito de servir a Deus, viver de acordo com seus princípios, esperançosamente, adquirir um lugar no céu, perde o seu fundamento, o que resta para viver? Para onde devemos direcionar nossas vidas? Que significado abrangente resta? Existe alguma coisa no mundano que possa substituir a casa de Deus, naquela inquestionável entidade robusta que está sempre lá, a quem sempre podemos recorrer, onde encontramos o amor, aceitação e perdão, não importa se estamos sem teto e na sarjeta? A religião funciona como cimento social de formas que ainda precisam ser superadas. Tem a capacidade de unificar pessoas de áreas totalmente diferentes do mundo. Por exemplo, um muçulmano albanês e um muçulmano nigeriano são muito diferentes em muitos aspectos, como aparência, idioma e cultura. Mas através do veículo da religião, estes dois estranhos podem relacionar-se, e eles
Ambos oram a Deus de maneira semelhante, defendem os mesmos valores religiosos e seguem, pelo menos seu núcleo, o mesmo sistema de crenças. A eficácia da religião é visível num país que visitei inúmeras vezes. Indonésia. As 6 religiões oficialmente reconhecidas desempenham um papel vital na vida diária e constituem a base da estrutura moral e ética das pessoas. Ajuda as pessoas a decidir o que é bom e o que é ruim, o que buscar na vida e o que não. As coisas não são perfeitas, houve alguns problemas com extremistas malucos no passado. Infelizmente. Eu não digo, seja religioso ou a religião é o caminho, ou algo assim. Quero apenas salientar os efeitos positivos que a religião tem sobre as pessoas de lá, especialmente o senso de comunidade, solidariedade e força para superar tempos difíceis. Nietzsche reconheceu o valor da religião como um cimento social e uma bússola moral. Embora criticasse isso, ele também temia o que aconteceria se o cristianismo o Ocidente desapareceria. Por quê? Porque, segundo ele, o Ocidente, e o resto da humanidade, aliás, carece de uma substituto adequado para a religião, algo forte e robusto o suficiente para preencher a moral. E o vácuo existencial que emergiria disso. E assim, coisas terríveis poderiam acontecer num mundo pós-religioso. Agora a questão é, a preocupação de Nietzsche era justificada? O último homem de Nietzsche. Novamente, embora Nietzsche não gostasse do cristianismo ou de qualquer outro sistema que promova a moralidade escrava, ele também temia seu declínio. A religião teve um papel tão fundamental na sociedade ocidental em relação a coisas como significado, moralidade e coesão social, o que mais poderia acontecer após seu desaparecimento além de uma catástrofe? Sem religião, a sociedade ocidental cairia no niilismo, e o chamado último homem. A figura nihilista de Nietzsche prevaleceria. A prevalência do último homem foi o aviso de Nietzsche à humanidade. Ele acreditava que quando a religião desaparece e o homem perde o significado divino da vida, um nihilista, a casca de um ser humano permaneceria. Esta criatura Nietzsche chamou de último homem. O último homem não vê nenhum propósito na vida além da busca por gratificação de curto prazo. Seus dias são apenas sequências de prazeres sem sentido. Ele bebe sua bebida no Starbucks, sai de férias à beira-mar, assiste sua série, joga seu jogo, bebe sua cerveja, se diverte no quarto, come sua pizza e paga por tudo isso, trabalhando em algum trabalho repetitivo e destruidor de almas. Mas ele não se importa. Ele gosta bastante de seu estilo de vida, é seguro e previsível, e os momentos fugazes de prazer são suficientes para mantê-lo no volante e se declarar feliz. Em sua obra Assim Falou Zaratustra, Nietzsche afirmou: a terra tornou-se então pequena, e nela salta o último homem que faz tudo pequeno. A nossa grande guerra é uma guerra espiritual, nossa grande depressão são nossas vidas. O último homem rejeita tudo o que torna grande o ser humano, segundo Nietzsche. Ele não busca grandeza, não tem valores fortes, não é ambicioso, é quase inteiramente voltado para o conforto e evita quaisquer desafios significativos. Então, Nietzsche criou um antídoto, o Übermensch ou Overman, que superar o niilismo e recriar-se. Secularização significativa? O último homem assumiu o controle e empurrou a humanidade para o abismo? Quando o cristianismo ainda era uma pedra angular na vida da maioria das pessoas no Ocidente, tudo parecia mais ordenado e simples. Havia um único significado último, uma autoridade última, uma maneira correta de viver a vida de alguém. A igreja, localizada principalmente no centro de uma cidade e o edifício mais alto e notável. Lá, era o local preferido por vários motivos. Se alguém precisasse de orientação, ir à igreja. Casado? Ir à igreja. Alguém morreu? Ir à igreja. Você era pobre, sem teto e necessitado? Ir à igreja. Queria bater um papo e fofocar? Ir à igreja. Esta instituição teve um papel tão importante na vida das pessoas, a vida sem isso era quase impensável. Abrangeu muitas, se não a maioria, das necessidades humanas básicas, tanto práticas como espirituais. Tudo isso veio com um problema, no entanto. Exigia obediência e crença em Deus, algo que muitas pessoas hoje recusam. Agora compare esta simplicidade do passado com a situação de hoje. Se precisar de orientação, há uma infinidade de opções para escolher e há uma ampla
Gama de terapeutas com vários métodos diferentes. Existem livros, fóruns online e vídeos do YouTube que oferecem ajuda, e alguns deles. As fontes são muito incompletas. É como se a falta de sentido último reduzisse essas pessoas a sacralizar o que há de mais superficial. Aspectos primordiais do ser humano. Acho que reflete a obsessão da sociedade atual pela aparência, mas isso é uma história por outro dia. Penso que é seguro dizer que, quando se trata de significado e propósito, o mundo ocidental é uma bagunça. É um caos completo e total. Mas é realmente uma coisa ruim? Quão confusa é essa bagunça? Paramos de desenvolver? Estaremos envolvidos em prazeres luxuosos numa escala que lembra alguns imperadores romanos? Será que nos transformamos neste inferno marxista cultural pós-modernista, no qual tudo o que é tradicional foi erradicado e a moral foi eclipsada? Embora a sociedade mostre sinais de niilismo e as nossas definições de significado e propósito estão por toda parte, não creio que o declínio religioso tenha sido tão destrutivo. Ainda não, pelo menos. O Ocidente ainda faz progressos significativos em vários aspectos, como tecnologia, saúde, inovação e consciência ambiental. Apesar das lutas das pessoas com significado, países altamente secularizados como os Países Baixos não entrou em colapso, eles realmente prosperam. A maioria dos holandeses não perdeu a moral e procura significado em outras coisas. Por outro lado, também existem problemas. As pessoas lutam contra a falta de sentido e problemas de saúde mental. A depressão é um problema sério. As evidências sugerem que a depressão aumentou e está aumentando significativamente entre os mais jovens gerações. Então, quem sabe o que está por vir? Talvez Nietzsche estivesse certo, afinal, e estamos caminhando para uma catástrofe além da nossa imaginação. O que você acha? A humanidade prosperará sem religião? Ou o fim dos tempos já começou? E como você encontra significado em um mundo pós-religioso? Por favor, deixe-nos saber na seção de comentários. Obrigado por assistir. Aproveite e inscreva-se no canal, deixe seu like, faça o seu comentário.